Salve, salve, amados e amadas! Mais uma vez, uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês. Essa presença maravilhosa e agora online, com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física. Tema da nossa aula de hoje, equilíbrio térmico. Amados e amadas, para a gente poder começar a discutir sobre a situação de equilíbrio térmico, inicialmente, a gente vai primeiro observar alguns exemplos cotidianos que nós temos do equilíbrio térmico acontecendo para nós. Olha só, um dos primeiros exemplos que nós vamos ter vai ser aí o gelo misturado no refrigerante, para a gente tomar aquela bebidinha, ó, refrescante em dias de calor. Ou então o nosso cafezinho de todas as manhãs, tranquilo, que a gente toma para dar aquela força, aquele vigor para aquela super aula de física às 7h30 da manhã. Show de bola, não é? Nossa senhora, que saudade que eu tô dessas aulas. Além, logicamente, não podia faltar o nosso baninho dominical, quando a gente vai misturar água quente e água fria, tentando achar, eu digo tentando porque quase nunca a gente consegue, aquela temperatura ideal para o nosso banho. Maravilha? Misturando aí água fria e água quente para chegar na temperatura, ó, top para a gente banhar o nosso baninho de domingo de sempre. Amados e amadas, dentre essas três imagens, o que elas têm em comum? Justamente a situação do equilíbrio térmico. Nós podemos ver entre essas três imagens aí que em todas elas nós temos duas substâncias de temperaturas diferentes, ou às vezes até mesmo a mesma substância, como na do banho, né? Mas o que importa é que elas tenham temperaturas diferentes, temperaturas distintas, e elas estão em contato. A partir do momento que a gente coloca elas em contato, o que é que tende a acontecer? Depois de um determinado tempo, elas tendem a atingir uma determinada temperatura, que vai ser igual tanto para um quanto para outro. Não é? A gente mistura eles e depois de um certo tempo o sistema tem uma única temperatura, que nós vamos chamar de temperatura de equilíbrio do nosso sistema. Isso tudo aí são situações de equilíbrio térmico que se apresentam no nosso dia a dia. Maravilha? Você pratica equilíbrio térmico de manhã ao misturar o seu cafezinho com leite. Vamos então ao nosso conteúdo, começando a falar inicialmente do primeiro princípio da calorimetria. Amados e amadas, o que diz esse princípio? Vejam só. Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são postos em contato, eles trocam calor entre si, até atingir o equilíbrio térmico. Ou seja, amados e amadas, esses corpos com temperaturas diferentes vão trocar calor até o momento em que a temperatura entre eles se iguala. Essa temperatura, como já disse anteriormente, é a nossa temperatura de equilíbrio. Show de bola? Algumas observações. Para um sistema termicamente isolado, a quantidade de calor recebida é igual à quantidade de calor cedida. Tudo bem? Amados e amadas, em primeiro lugar, aqui, ó, gostaria de chamar a atenção de vocês para essa situação de sistema termicamente isolado. Prof, quando é que eu tenho um sistema termicamente isolado? Simples e fácil. Imagina que você pegou aqui um copinho, você colocou gelo e você colocou água. E você isolou o copo termicamente. O que isso quer dizer? Que toda troca de calor que houver dentro daquele sistema vai ocorrer apenas entre os elementos que ali estão. Não vai, em nenhum momento, haver troca de calor com o meio externo. Maravilha? Isso significa dizer que o sistema está termicamente isolado. E, logicamente, a quantidade de calor recebida por um é igual à quantidade de calor cedida por outro. Interpretando isso, o que isso significa? Imagina que ali a água ela vai ceder para o gelo 200 calorias. Quanto é que o gelo recebe? 200. Lógico, se as trocas de calor estão ocorrendo apenas entre eles, show de bola, se um perde 200, o outro vai receber 200 calorias. Maravilha, prof, mas tem alguma situação em que ocorre diferente? Tem, nós vamos ver lá na frente. Se o sistema não fosse termicamente isolado, por exemplo, a água podia ceder 200 e o gelo receber só 150. Prof, o que acontece com os outros 50 calorias? Ele perdeu para o ambiente. Tranquilo? Essa é uma situação, por exemplo, em que o cedido não é igual ao recebido.
Mas aqui, como nós vamos trabalhar sistemas apenas termicamente isolados, o que o cara ceder é o que o outro cara vai receber, valores iguais, tá? Uma outra situação é que o calor que está aí em troca entre um e o outro, ele sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Informação importantíssima. O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso quer dizer que se a minha água estiver ali a 10 graus Celsius e o gelo está a menos 5, o fluxo de calor vai se dar da água para o gelo. Maravilha. Prof, e se eu tiver, por exemplo, duas pedras de gelo? Uma que está a menos 10 e a outra que está a menos 20. Show de bola. É essa mesma ideia. O cara de menos 10, maior temperatura, vai ceder calor para a pedra de gelo que está a menos 20. Ou seja, que está numa temperatura menor. Fluxo de calor sempre do maior para o menor. Tranquilaço? Maravilha. Amados e amadas, algebricamente, nós podemos interpretar toda essa situação da seguinte maneira. Nós vamos ter uma quantidade de calor cedida, que vai ser igual à quantidade de calor recebida. Maravilha? Se a gente trouxer esse cara, a quantidade de calor recebido, para o outro lado da igualdade, nós vamos ganhar o seguinte, que o somatório dessas quantidades de calor vai ser sempre zero. Maravilha? Toda situação de equilíbrio térmico, amados e amadas, essa aqui é a nossa premissa para começar a questão. Se o sistema é termicamente isolado, o somatório das quantidades de calor é igual a zero. Até mesmo em outras situações, por exemplo, que a gente passa a considerar o meio externo, se a gente for ver o equilíbrio energético, essa soma sempre vai dar zero. Sempre tem um cara que cede e sempre tem uma galera que recebe. A soma disso é nula. Maravilha? Vamos adiante, então, para o nosso exemplo prático para a gente poder entender como vai ser a aplicação. Olha só o que nós temos. Dois materiais A e B são colocados no interior de um calorímetro ideal com as seguintes características. Olha só, nós temos um material A que tem calor específico de 0,2. Nós temos uma temperatura de 80 graus Celsius e massa de 10 gramas. Já nossa substância B aqui, o material B, possui um calor específico de 0,4 caloria por gramas graus Celsius, uma temperatura de menos 10, olha só, A tem maior temperatura que B, e uma massa de 20 gramas. Maravilha! Uma vez isolados do meio exterior, e não havendo mudança de estado físico, isso aqui é uma informação hiper mega importante, já explico por quê, tais materiais atingirão o equilíbrio térmico na seguinte temperatura. Olha só, temos aí então o rol de temperaturas. Amados e amadas, o que essa questão quer de nós? Ele vai pegar a substância A, misturar com a substância B. Como nós já vimos, vai ter um fluxo de calor de A para B, já que A está a uma temperatura maior que de B, até o momento em que eles atingem uma temperatura em comum, uma temperatura igual à temperatura de equilíbrio. É essa temperatura que nós estamos querendo saber qual é. Qual é a temperatura do equilíbrio térmico? Foi essa a pergunta que a questão fez para vocês. Show de bola? Como já havia dito anteriormente, estou falando de equilíbrio térmico, então eu tenho logo que assumir uma premissa. Somatório das quantidades de calor sempre nula, sempre igual a zero. Isso quer dizer que a quantidade de calor cedida somada com a quantidade de calor recebida pelo cara que tinha menor temperatura, vai dar sempre zero. Ou seja, eu tenho um cara cedendo 200 calorias e o outro cara recebendo as mesmas 200 calorias. Beleza? Mais 200 com menos 200, a soma só pode ser igual a zero. Aí aqui é que vem a observação que eu acabei de fazer a vocês no que diz respeito a essa frasezinha aqui, não havendo mudança de estado físico. Prof, por que isso é importante? Essa frase, amados e amadas, ela está mostrando para você o seguinte, que essas quantidades de calor que nós estamos falando que existe nesse sistema, que estão envolvidas nesse sistema, elas representam quantidades de calor sensível.
Se não houve mudança do estado físico, a quantidade de calor que nós estamos tratando só pode ser o Q macete. Tanto é, ó, que no lugar desse Qzinho que está indicado aqui, nós colocamos o quê? Justamente o macetezinho, né? Ó, o Q macete, a equação da quantidade de calor sensível. Para cada um deles, o cara que está cedendo, quem é? O A, porque está a maior temperatura. O cara que está recebendo, o B, porque o cara que está a menor temperatura. Show de bola? Substituindo então aqui os dados, amados e amadas, nós vamos ter o seguinte, ó, da massa de A 10, calor específico 0,2. Gostaria de chamar uma atenção hiper mega importante para esse delta teta. Presta atenção, amados e amadas, delta teta, variação de temperatura. Lembra lá o que é variação? Toda variação é uma coisa final menos a inicial. No nosso caso, a nossa variação de temperatura é quem? Temperatura final menos inicial. Quem é que representa a temperatura final no sistema para a gente? Aqui, ó, a nossa temperatura de equilíbrio. No final da situação, a temperatura atingida não vai ser a mesma para as duas substâncias? Como nós chamamos ela? Temperatura de equilíbrio. Por esse motivo, TE aqui. Tudo bem? Do delta teta, final menos inicial. Final, temperatura do equilíbrio, menos a inicial, é a que ele estava inicialmente. No caso do A, 80 graus Celsius. O mesmo procedimento repetimos para B, que é o cara que recebe calor. Massa dele 20, calor específico 0,4. E olha só, olha aqui, ó, capetinha tentando, delta teta para B. Final, menos da fórmula, menos 10 da temperatura inicial. Show de bola? Toma cuidado com esse jogo de sinal aqui, senão o capeta te atenta. Realizando todos os cálculos, logicamente de cabeça, facilmente nós percebemos aqui, ó, que nós teremos 2 vezes que multiplica TE menos 80, mais, ó, mais esse colchete aqui, 8 vezes TE mais 10. Dando banho de chuveiro para ver como é que fica o cabelo da criança, temos o seguinte, 2TE, aqui, ó, da multiplicação, menos 160, mais 8TE, do banho de chuveiro aqui, ó, mais 80. Isso tudo somado tem que dar 0. Olha só, nossa condição base, somatório de tudo tem que sempre ser igual a 0. Maravilha, o que nós queremos não é o valor da temperatura do equilíbrio? Tia Teteca me ensinou que é letrinha para um lado e númerozinho para o outro. Então aqui, ó, 10TE, 2TE mais 8TE, igual a 80. Menos 160 mais 80, vai dar 80. Concorda comigo? Isolando o nosso TE, então, facilmente chegamos à resposta de que a nossa temperatura de equilíbrio é de 8 graus Celsius. Ou seja, quando a gente mistura as substâncias A e B, elas vão trocar calor entre si e a temperatura final dessa mistura, a temperatura do equilíbrio, é de 8 graus Celsius. Resposta letra B de amor. Porque quem ama, beija, beija. Amados e amadas, fiquem preparados para mais exercícios que virão. Nós teremos uma aula específica só para a resolução de exercício acerca de equilíbrio térmico. E, lógico, ninguém perguntou, mas pode ter surgido alguma dúvida aqui, ó, em relação ao calorímetro ideal. Alguém aí pode não ter entendido o que é um calorímetro ideal. Também para aulas futuras que nós vamos ver. Tudo bem? Nossa próxima aula nós vamos tratar dessa situação em calorímetros que não sejam ideais e nos ideais. Nós vamos ver a diferença entre eles. Maravilha? Amados e amadas, por hoje é só. Agradeço a todos vocês. Um abraço e falou, valeu!